mensagem Deus fala profundamente e nós devemos, sabe, acreditar na soberania de Deus, que a vontade de Deus sempre será maior, que os planos dele sempre serão melhores. Isso vai nos ensinar de alguma forma a gente lidar com situações como essa. Porque, queridos, olha, dia 31 nós estávamos aqui profetizando, 2021 é um ano da conquista. 12 dias depois, Deus nos faz provar se verdadeiramente nós estamos crendo nisso. Aos nossos olhos parece que nós perdemos, como o ano da conquista já começa com uma perda. Mas Deus vem nos falar que quando Ele coloca a sua mão, nunca será perda na nossa direção. Nunca nós vamos perder para Deus. Sua casa não perdeu, Léo. Ainda que eu sei que não será fácil para você, mas Deus está com você. Deus está com a sua casa. E para Deus a gente nunca perde. Para Deus a gente devolve. E nós devolvemos a Milca para o Senhor. Porque a Milca, ela sempre foi do Senhor. E eu queria que você pudesse pensar nessa mensagem. Acredite na soberania de Deus. Eu não sei como anda a sua vida, a sua casa, quais as circunstâncias que rodeiam você hoje. Mas eu quero que você saia daqui e eu quero ser muito breve. Eu não vou falar tudo que eu anotei aqui porque a hora já se estende. Mas eu queria que você saísse daqui crendo que Deus é soberano sobre a sua vida. Deus é soberano sobre isso que você está passando. Deus é soberano sobre talvez essa crise que você está enfrentando. Esses dias difíceis, sabe, as notícias ruins que tem nos rodeado. Mas nós precisamos colocar o nosso coração em Deus e saber que Ele sempre sabe o que é melhor, sempre tem o melhor. Nós precisamos entender que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas sempre estarão no controle de Deus. Deus não perde o controle jamais das situações. Nada sai das mãos daquele que tudo fez, daquele que tem um domínio sobre todas as coisas. Gênesis 46, do 2 ao 4, fala da história em que Jacó, mais uma vez ouve Deus falar. E quando Jacó ouve Deus falar, Jacó compreende que Deus, Ele é soberano. Mesmo passando uma grande fome, Deus está no controle. Mesmo passando uma grande crise, Deus está no controle. Mesmo passando uma grande dificuldade, Deus está no controle. Deus tem soberania sobre tudo o que existe debaixo dos céus, debaixo da terra e sobre os céus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele governa tudo com justiça e com amor. Quando Deus é o Rei dos nossos corações, nossas vidas são guiadas por Ele. Quando Deus é Senhor sobre nossa vida, nós passamos a ser guiados por Ele. E sabe um texto que é tão profundo, Eclesiastes capítulo 11, verso 5. O sábio Salomão diz: assim como você não conhece os caminhos do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. O sábio Salomão cita dois exemplos: o caminho do vento e uma criança que é formada no ventre. Assim como é um agir invisível, porque você não sabe aonde o vento faz a curva, você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai, você não sabe como os ossos são formados dentro do ventre de uma mulher, você não sabe como o corpo é formado, a perfeição do corpo dentro de um ventre. A gente hoje acompanha pela ultrassom, mas a gente não faz noção de como isso acontece. De uma pequena semente nasce, evolui e nasce um ser humano. Deus faz essa comparação dizendo: assim como você não tem ideia do vento, não tem ideia de como uma criança é formada no ventre, assim também você não tem ideia do agir de Deus na sua vida, na sua direção. Tem coisas, queridos, que a gente não vai compreender. Tem coisas, Léo, que a gente não vai ter resposta agora. Sabe por quê? Porque Deus não nos liberou tudo para a gente saber agora. Agora haverá um dia em que Ele vai nos revelar todas as coisas. Vai haver um dia que não vai haver mais segredos. Vai haver um dia que Deus vai estar com você face a face e Ele vai te contar todos os segredos que estão no coração dEle. Ele vai contar a você todos os planos que Ele escreveu ao seu respeito.
Ele vai contar assim, dizer: olha, está vendo aquele dia que você chorou tanto, que as tuas lágrimas caíram, que eu enxuguei as lágrimas do teu rosto? Eu estava te preparando, porque coisas grandes virão, coisas maiores virão sobre a tua vida. Hoje você talvez não entenda, assim como você não sabe de onde vem um vento, e assim como você não sabe como uma criança é formada no ventre, mas saiba que Deus está agindo, mesmo que você não esteja vendo. Deus age no invisível. Deus não precisa que você veja, Ele só espera que você creia nele. E sabe, olha, Deus decidiu agir sem precisarmos conhecer e ver. Sabe por quê? 3 coisas eu quero deixar no teu coração e eu quero terminar essa mensagem. Primeiro, Deus decidiu agir sem nem a gente poder ver, porque Ele quer uma relação com você através da fé. Sabe, Deus quer se relacionar com você através da fé. Sabe como o homem pode se relacionar com Deus? Através do veículo chamado fé. Não é sobre a religião, é sobre a fé. E a fé é transcendente. A fé não é razão. A fé não é um arrepio, a fé não é um sentimento. A fé é uma convicção de que Deus existe, de que Jesus existe, de que o Espírito Santo existe. E sabe como a gente pode se relacionar com Deus? Através da fé, sabe? E é num momento como esse em que a fé nos mantém de pé. É num momento como esse que a fé faz com que Leandro esteja aqui, que qualquer outra pessoa poderia não estar. Mas a fé nos faz se relacionar com o Senhor, com esse Deus Todo-Poderoso. E a própria Bíblia diz que sem fé a gente não consegue se relacionar com Deus. E o mundo anda tão incrédulo, sabe? As pessoas cada vez mais, assim como diz a Escritura, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, e muitos andarão afastados do Senhor, sem se relacionar com Ele. Ei, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, você que está aqui, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, preste atenção. Não há mais tempo para perder tempo. Você precisa se relacionar com o Senhor. Busque se relacionar com Ele na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, aonde você estiver. Busque a Deus enquanto nós podemos achar a Ele. Esse é o tempo que você precisa buscá-lo, se relacionar com Ele através da fé. Sabe por que Deus permite a gente passar por algumas situações? Porque Ele quer se relacionar através da fé. E você não precisa buscar entender, você precisa buscar crer nele. Talvez você está passando dias difíceis demais, crise, coisas que talvez você diga assim: eu não estou mais suportando, pastor, eu não aguento mais. É aí onde Deus começa a te procurar, a dizer assim: ó, quando está no teu limite, deixa que eu começo agora a agir e a fazer na sua direção. Você só precisa entender que Deus está talvez te chamando para um relacionamento mais profundo. Deus está esperando que você o busque. Sabe o que Deus fez com Jacó nesse texto? Deus apareceu para Jacó em Berseba e disse: eu sou Deus, Jacó. Eu sou Deus. Em outras palavras, ele estava anunciando que ele estava dizendo assim: eu estou no controle. Deus estava dizendo: eu sou Deus, eu continuo sendo Deus, eu não vou deixar de ser Deus na sua vida. Em outras palavras, Deus está dizendo a você hoje, nessa noite: eu estou no controle, deixe que eu controle, deixe que eu faça, deixe que eu dê a provisão. Nesse tempo, querido, a gente precisa, sabe, quem é da fé, vê Deus em tudo. Vê Deus nos detalhes, vê Deus nas coisas. E aí, olha, muitos estão buscando Jesus apenas para sentir alegre, aliviado. Eu quero Jesus para aliviar minhas dores. Eu quero Jesus para eu ficar mais feliz. Mas não é assim. Jesus precisa ser alguém importante para você, não um sentimento. Jesus precisa ser o essencial para a sua vida. Quem busca a Deus apenas para sentir alegre ou feliz, corre o risco de trocá-lo por qualquer coisa. Qualquer coisa que aparecer que for mais interessante na hora, você troca. Então deixa eu te dar um conselho, querido: não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Você nasceu para ser eterno. O corpo, a matéria, um dia vai deixar de existir, mas o teu espírito, ele é eterno. E a questão é aonde você quer passar a sua eternidade. Por
Por isso que nós dizemos, um dia nós vamos estar juntos com Milca novamente, porque nós cremos que aquele que prometeu e começou a boa obra, ele é fiel para completar. Você precisa analisar o teu coração, como anda a tua relação com Deus, como anda o teu relacionamento com Jesus. Deus é muito maior do que todas as coisas. Aqui nós vemos a promessa do reino de Deus, esse texto. E o reino de Deus não é um reino físico, mas um reino espiritual. Jacó aqui representa um tipo de Cristo, um modelo de cristão. Porque Jacó tinha seu filho José como morto. José, 15 anos depois, bate uma fome em Canaã. Jacó envia seus filhos para o Egito, porque lá tinha comida. Quem estava administrando a comida? José. Porque Deus está no controle, querido. Deus prepara as coisas hoje, a gente não entende, mas amanhã Ele te dá a resposta que você precisa. Hoje você não vai entender o que Deus está fazendo, mas amanhã, se você o buscar em um relacionamento através da fé, Ele vai te responder o que você precisa saber. Anos depois, Jacó entendeu o porquê da fome bater, e ele teve que mandar os seus filhos para o Egito. E quem recebe? José. José se apresenta, anuncia e diz assim: cadê meu pai? Nosso pai está vivo, para os demais irmãos, então vá buscar ele que eu quero vê-lo. Os irmãos voltam para Canaã e dizem: olha pai, o senhor não sabe, eu tenho uma notícia para te dar. O que foi, meu filho? José está vivo. Como assim José está vivo? José está vivo, ele é o governador do Egito, ele é que tem um domínio sobre toda a comida, ele está pedindo para vê-lo, para ver o Senhor. Uau! Uau! Que Deus é esse? Que Deus é esse que nos permite passar um aperto, para Ele chegar para você e dizer assim: eu sou Deus, eu estou no controle, confie que dias melhores virão. A dor agora está apertando, mas vai passar. A noite vai passar, o choro vai passar. Deus é muito maior do que todas as crises. Deus é muito maior do que qualquer dor que nós podemos sentir. O Deus soberano nos dá o livre-arbítrio para escolher, mas para a relação acontecer é preciso você nele crer. Ele respeita a sua decisão, mas uma vez que você diz eu quero o Senhor, Ele vai se relacionar com você e vai te fazer, sabe, avançar, crescer, experimentar de coisas incríveis. Então entenda que Deus permite algumas coisas para construir uma relação através da fé na nossa vida. Segundo é que Deus permite algumas coisas para construir um andar através da confiança. Sabe, alguns apertos da nossa vida, Deus está provando para ver até onde você confia nele. Porque o agir de Deus vai além da nossa compreensão humana. Deus disse a Jacó: eu sou Deus. Depois Deus disse a Jacó: não temas. Eu sou Deus, não temas. Eu sou Deus, eu estou no controle, então você não tem que ter medo. Se Deus está no controle, você está seguro. Se Deus está no controle, você só precisa confiar. Feche os teus olhos, confie em Deus que Ele vai fazer. O melhor está por vir na sua direção. Andar com Deus é confiar em Deus, mesmo sem entender o agir de Deus. Andar com Deus é confiar em Deus, mesmo sem entender o agir de Deus. Aqui está uma prova disso. Um homem admirável. Muitos diziam assim: rapaz, eu acho que Leandro não está sentindo. Pelo contrário, Leandro está nos ensinando o que é andar com Deus, confiar em Deus, mesmo talvez sem entender o agir de Deus. E é de uma fé como essa que nós precisamos. Você está me entendendo ou não? Jacó não entendeu. Meu filho José está vivo. 15 anos depois, está no Egito, tornou-se governador. Eram tantas perguntas de confronto no coração daquele homem. Como ele pode estar vivo se disseram que ele morreu?
Como ele pode estar no Egito, se lá é uma terra de Faraó? Como ele pode ser o governador? Meu menino se tornou o maior nome no Egito, que governa toda a cidade do Egito. Tantas perguntas para entender como é que isso aconteceu, como Deus permitiu isso acontecer. Eram tantas perguntas de confronto, querido, mas lá no fundo havia uma resposta de certeza. Sabe, Jacó dizia assim: eu não entendo, mas eu sei que Deus está nesse negócio. Eu não compreendo, mas eu sei que Deus está nesse negócio. Eu vejo Deus nesse negócio. Eu vejo Deus nessa coisa. Eu vejo Deus cuidando. Eu vejo Deus preparando o caminho. Sabe por quê? Porque o homem gosta de detalhar os processos. O homem tem essa mania, nós temos essa mania de dar ou receber satisfação. A gente gosta de detalhar os processos, a gente quer saber o porquê, a gente quer saber como foi, a gente quer saber quando foi, a gente quer saber os detalhes, a gente quer saber como isso pode acontecer. Mas Deus não é assim, querido. Deus não trabalha com como nem porquê. Deus trabalha com a certeza de que Ele é soberano, de que Ele está no controle e de que Ele não vai deixar você padecer. Deus não trabalha com os porquês. Deus trabalha com a certeza. Por isso que Ele não decidiu revelar tudo. Ele decidiu dizer algumas coisas em detalhes. Mas chegará um tempo em que Deus irá nos dizer tudo. Mas até lá nós precisamos confiar. Diz essa pessoa aí: olha, até lá você precisa confiar. O seu trabalho hoje é descansar naquele que tudo pode fazer. Confie em Deus, querido. Confie em Jesus. Quando Deus resolve mudar os nossos planos, é porque algo novo está por vir. Você só precisa da confiança para avançar. Conquistar na jornada, é necessário confiar naquele que te levou na jornada. Quem confia, querido, tudo é diferente. Quem confia, reage diferente. Quem confia, age diferente. Quem confia, fala diferente. Quem confia, recebe diferente. Quem confia, se posiciona diferente. Jacó disse assim: vamos lá para o Egito, que eu quero ver meu filho. Sabe que alguém está na terra da promessa Canaã e tem que descer para o Egito. Mas ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: Jacó, desça para o Egito, eu vou com você, eu sou Deus, eu estou no controle, não tenha medo, eu vou fazer coisas novas. Quando Deus muda os planos, querida, é porque Deus está nos conduzindo a um processo maior. Jacó seguiu confiando sem medo de saber o que lhe esperava. Ele só sabia: Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está nesse negócio. A melhor saída para você e para mim é buscar ouvir Deus falar. Isso vai gerar no seu coração a paz que te fará vencer. Nós não vamos entender tudo de Deus hoje. E deixa eu te dar um conselho: não entre em crise com Deus, porque os céus sempre têm razão. Os céus sempre terão razão sobre a terra. O que Deus espera de você é que você confie nele. Confie no Senhor. Confie em Deus. Por quê? Porque nós cremos em uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Você não tem o que falar de Jesus. Você não tem o que falar de Deus. É uma pessoa acima de qualquer suspeita. Então você pode confiar nele de olhos fechados. Você pode confiar nele com todo o seu ser. Confie com tudo que você tem. Confie com tudo que você é. Porque você está confiando a sua vida naquele que te deu a vida. E ele sempre saberá o que é melhor para nós. Paulo disse assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por último aqui, Deus permite a gente enfrentar algumas situações sem nem saber, porque por um agir através da esperança.
Primeiro, por um se relacionar através da fé. Segundo, por um caminhar através da confiança. E terceiro, por um agir através da esperança. Você precisa se relacionar com Deus através da fé. Você precisa caminhar com Deus através da confiança. E você precisa agir através da esperança. Deus disse para Jacó: descerei contigo para o Egito e certamente te farei voltar. Deus estava dizendo a ele: confie e haja com esperança. Eu não sei se tem alguém aqui que se sente desanimado, sem força, porque muitas vezes o problema tira a nossa esperança. A crise rouba a nossa esperança, nossa confiança é abalada, sabe? A gente se abala, a gente chora, a gente entra em crise pessoal. Os problemas que nos acontecem, as situações que nos surpreendem nessa caminhada de vida. Mas em nome de Jesus, querido, a Bíblia sempre terá uma palavra de encorajamento à sua direção. Todas as vezes que você estiver desesperançoso, estiver aflito, estiver, sabe, na crise, busque ao Senhor. Ele sempre terá uma palavra de encorajamento para você. Ele sempre vai te dar uma palavra de ânimo. Ele sempre vai despertar em você que Ele está contigo e que Ele não vai falhar na sua direção. Deus não falha jamais. Deus não falha. Não existe esse ditado: Deus escreve torto por linhas certas, ou escreve certo por linhas tortas, não sei. Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nem tarda nem falha. Ele chega na hora certa, no dia certo, no momento certo, que já está determinado por Ele. O que nos cabe é confiar e esperar no Senhor. Eu sei que ninguém gosta de passar por dificuldades, mas até nos momentos mais difíceis, Deus nos ajuda a ter vitória. Porque o amor de Deus nunca falha. E a fonte da esperança é o amor. Jacó agiu desde o primeiro momento até o último com esperança. Jacó foi até a presença do seu filho José com esperança. Na esperança de que dias melhores viriam. E assim Deus fez, porque Deus fez com que o coração de Faraó se rendesse à família de José, e Faraó permitiu que a família ficasse na terra e ali prosperasse. Ali eles prosperaram, ali eles criaram, ali eles cresceram, porque Deus estava no negócio. Esperança é esperar que algo melhor vai acontecer, querido. Se a sua esperança está em Deus, Deus é fiel para fazer cumprir, então coisas melhores virão na sua direção. Agora, eu quero te dar um último conselho. Para um pouquinho de evidenciar o agir do diabo. Não dê moral a quem não tem moral. Porque a gente acha que as coisas acontecem e tudo é o diabo. Mas é na hora das crises que você precisa evidenciar a Deus e não o diabo. É na hora do aperto que a gente precisa evidenciar a Deus e não o diabo. Porque o diabo não tem moral nenhuma, amém? Então não dê moral a quem não tem moral. Você precisa exaltar o nome do Senhor. Está apertado, está doendo, está na crise. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu confio nele e eu sei que Ele tem o melhor. Deus está no controle. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele não me deixará sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor não me desampara. Deus não é o Deus que te livra da fornalha. Deus é o Deus que te livra na fornalha. Porque Ele entra com você lá e Ele não deixa com que o fogo pegue você. Esse é o tempo que a gente precisa, sabe, direcionar nossa fé à pessoa certa. E há um Deus no controle de todas as coisas. Nós precisamos crer, confiar e esperar nele. Entender a vontade de Deus nem sempre será fácil, mas crer que Ele está no controle e sempre tem um plano, faz a caminhada valer a pena. Não será fácil entender o agir de Deus. Às vezes se torna tão difícil a gente entender como Deus pode chamar à sua presença uma jovem, estava tão envolvida na obra. Nunca será fácil a gente entender coisas que Deus faz. Mas Deus não nos chamou para entender,
coisas que Ele não nos revelou. Deus nos chamou para confiar nele e saber que Ele está no controle. Isso nos faz, permanecer. Isso nos faz fazer valer a pena a jornada. Isso nos faz não retroceder, não olhar para trás, mas olhar para aquele que é soberano, aquele que está tudo no controle, aquele que nada foge do seu controle. E a sua resposta para a crise que você está vivendo, a sua resposta para os dias difíceis que você está vivendo, a sua resposta diz aonde está a sua fé. A sua resposta aponta para quem você está acreditando. A sua resposta de falar e de agir vai dizer aonde está o teu coração. Porque se você evidencia a crise, o problema, a circunstância, você está diminuindo talvez o Deus que é tão grande, que está pronto para estar com você e cruzar com você esse deserto, esse vale, e dizer: eu sou Deus ainda aqui, eu estou no controle. Em nome de Jesus. Diz a história que haviam 3 leões numa floresta e os animais estavam em crise por saber quem é o rei aqui, para a gente obedecer, porque aqui há 3 leões que são fortes, 3 leões que são valentes, então a quem a gente vai recorrer para resolver situações? E aí houve uma reunião e definiram: olha, há uma grande montanha, a montanha é o maior desafio que há aqui. Então, dos 3 leões que são ferozes, aquele que conseguir chegar lá no pico, no alto, esse será o rei da floresta, esse será aquele em que nós vamos obedecer. E os 3 aceitaram o desafio. Então começou o primeiro a tentar subir. No meio do caminho ele desfaleceu e teve que descer. O segundo disse: eu vou conseguir. Passou um pouco do onde o primeiro tinha chegado, mas não aguentou, teve que descer também. O terceiro disse: então sou eu, já que os 2 não conseguiram, eu vou conseguir. Ele começa a subir, mas quando chega na mesma proporção do segundo, ele desfalece, não aguenta e desce. E a crise se instalou porque ninguém sabia mais agora o que fazer. E aí chega uma águia experiente e ela chega diante dos animais e diz assim: eu sei dos 3 quem é. Como você sabe? Porque eu estava próximo a eles quando cada um tentou vencer a crise e o desafio. E só o terceiro que disse assim: eu não vou desistir, porque eu sei a quem eu sirvo. E aí ela disse: então é esse que tem que ser o rei. Porque os outros 2 olharam para a crise e para o problema e evidenciaram demais o problema. Mas escute, essa história precisa falar com você. Porque diante da crise, diante da circunstância, diante da dor, diante do problema, não evidencie a mais do que o seu Deus. Não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o tamanho da sua crise o Deus que existe, que é grandioso, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pensar e imaginar. E Ele está pronto. Ele está pronto, com tanto amor, um amor que é inexplicável, para atender você, para fortalecer você, para dizer a você: não desista, não esmoreça, não fique no caminho. Eu sou Deus, eu estou com você, eu vou fazer você ir, mas você vai voltar de posse de vitória. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje é o dia oportuno para você dizer, a sua crise, a sua dor, para você dizer o seu problema: há um Deus que é maior, há um amor que é inexplicável, há um Deus que é todo poderoso, e a palavra do Senhor me diz que Ele está comigo, Ele não me deixa só. Acredite que o Deus que te trouxe até aqui, Ele não vai deixar você aqui. Ele vai te dar a força que você precisa, Ele vai te dar o ânimo que você precisa, Ele vai te dar a esperança que você precisa para você ainda trilhar o caminho. Em nome de Jesus. Amém.